Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC, episódio em que vamos destacar os principais acontecimentos do futebol alemão nos últimos dias, com foco, é claro, na 23ª rodada da Bundesliga, rodada que mais uma vez nos proporcionou muitos gols ao longo do final de semana. Só 2 partidas dessa rodada tiveram menos do que 3 gols marcados, e para me ajudar a repassar os principais acontecimentos desses últimos dias, dessas partidas, eu recebo ao meu lado virtualmente, como de costume, o meu xará Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Chucrute FC pós-carnaval de 2026. É isso, né? Feliz ano novo para quem, assim como eu, está de fato tendo essa sensação de um novo ano, né? Como bom fã de carnaval que sou, a quarta-feira de cinzas foi traumática, mas em algum momento essa quarta-feira iria chegar. E estamos aqui de volta falando um pouquinho de futebol alemão, essa rodada que nos presenteou com muitos gols e também algumas certezas, né, que a gente já vinha aguardando algumas semanas, como por exemplo o deslize do Borussia Dortmund. Enfim, e também estabilizações na tabela, com resultados muito de empates, né? Muitos times de cima empataram e lá embaixo também muitos resultados preocupantes para as equipes de muita tradição na Bundesliga. Exatamente. Vamos, ao longo desse episódio, passar pelas 2 metades da tabela, a metade de cima e a metade de baixo, mas sem focar muito em Borussia Dortmund e Bayern de Munique, que fazem o Der Klassiker na próxima rodada, no próximo final de semana. Esses 2 times a gente deixa para focar no próximo episódio. Por enquanto a gente passa na briga que está logo abaixo deles, mas antes da gente entrar no assunto de fato, Xará, quero deixar aqueles recados de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha o Chucrute FC, agradecendo também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball Brasil, que também trazem uma ampla cobertura do que acontece na Bundesliga. Então vamos lá, falar sobre o que aconteceu nessa 23ª rodada do Campeonato Alemão, começando pela parte de cima da tabela, para falar do que acontece abaixo do Bayern de Munique. O Bayern de Munique venceu, apesar de algum drama ali no final, venceu com uma atuação dominante na maior parte do tempo o Eintracht Frankfurt, mas abaixo dele, basicamente ninguém venceu. Do segundo colocado, o Borussia Dortmund, ao 6º colocado, o Bayer Leverkusen, não tivemos nenhuma vitória nessa última rodada, e a briga pela Champions League, que poderia ficar mais interessante para algum dos times, ninguém acabou se aproveitando dos tropeços dos rivais, todo mundo acabou empatando ou perdendo, e vamos passar, Xará, um pouco por essas equipes que estão na briga pela 3ª, 4ª, 5ª posições. Importante ressaltar essa questão da 5ª colocação, porque é bem possível que a Bundesliga classifique o seu 5º colocado para a próxima edição da Champions League. As equipes alemãs, de uma forma geral, estão tendo bons resultados nas competições europeias nessa temporada. E vamos lembrar que já nas últimas temporadas a UEFA dá uma vaga a mais na Champions League para as 2 federações que tiverem o melhor desempenho em suas competições ao longo de uma temporada. Ou seja, se os clubes alemães vão bem, existe uma possibilidade muito forte da Bundesliga classificar não 4, mas 5 clubes para a próxima edição do principal torneio de clubes da Europa, e a Alemanha está fazendo isso acontecer ao longo dessa temporada. E Stuttgart, Leipzig, Leverkusen, Hoffenheim, Borussia Dortmund um pouco mais acima, todas essas equipes almejam estar na Champions League nessa próxima temporada, mas todas elas, Xará, estão passando ou já passaram por algum momento de instabilidade ao longo dessa temporada. O Bayer Leverkusen, por exemplo, claro, teve aquele drama todo do começo da temporada com a demissão relâmpago do Erik ten Hag. O Leipzig vive de altos e baixos, desperdiçando muitas vantagens que tem ao longo desse campeonato. Às vezes a equipe está vencendo até os minutos finais e acaba desperdiçando os 3 pontos, como aconteceu nesse final de semana. Mas, de início, eu gostaria de destacar a equipe do Stuttgart, de quem eu não esperava tanto nessa temporada, mas o Sebastian Hoeneß segue fazendo um grande trabalho lá na equipe do VfB Stuttgart.
E mesmo precisando lidar com uma competição europeia, no caso a Europa League, o Stuttgart segue pontuando bem dentro da Bundesliga, além de avançar na competição europeia. Nesse último meio de semana, o Stuttgart venceu o Celtic fora de casa pela Europa League, deu um grande passo rumo às oitavas de final da competição, e na Bundesliga a equipe é a quarta colocada com 43 pontos somados, mesmo com o Sebastian Hoeneß rodando bastante seu elenco, a equipe vem somando bons resultados, apesar de nesse final de semana ter empatado com o Heidenheim, um jogo maluco que terminou em 3-3. O Stuttgart vem contando especialmente com o Denis Undav, que está numa temporada fantástica desde que retornou de lesão. Queria te ouvir, Xará, sobre essa briga, sobre essas instabilidades envolvendo Hoffenheim, Stuttgart, Leipzig, Leverkusen em especial, e como que você vê essa briga por vaga em competições europeias para a próxima temporada? São cenários bem distintos uns dos outros, né? A gente tem uma equipe que tenta se reconectar com o sucesso que conquistou, que é o Leverkusen, a partir de um treinador que bebe muito da fonte, ou parte da fonte, que Xabi Alonso tem nas suas equipes, que é Kasper Hüllmann, e a gente vê alguns jogadores ali tentando sobressair nessa temporada muito instável que o Leverkusen tem. O Schick, eu acho que é um dos principais nomes, o Hamid Adli vive de alguns espasmos, enfim, e você tem talvez o mais regular jogador na lateral esquerda da Bundesliga, que é o nosso grande Grimaldo. Então, é um Leverkusen que oscila constantemente. Você vê jogos muito bons, outros nem tanto, e até derrotas um pouco improváveis, como essa no final de semana para o Union Berlin. E a gente tem também equipes que acreditaram nas suas virtudes, apesar de dificuldades passadas, como, por exemplo, o Hoffenheim, né, que a gente cita aqui quase que, de uns tempos para cá, quase que semanalmente. E o jogo do final de semana reforça o porquê o Hoffenheim está disputando coisas grandes, né? Um time que demonstrou muita capacidade de reação, mesmo em momentos que, por exemplo, o Colônia estava melhor no jogo, né? Como eu acompanhei nesse final de semana. E o Leipzig, por sua vez, é um time que se perdeu entre si mesmo, e eu esperava que o pragmatismo de Oliverna fosse trazer uma equipe mais estável dentro do campo, né? O que a gente vê é muito pelo contrário, né? A gente vê um time que luta contra o Wolfsburg, não vence, joga de forma bem razoável para boa, mas oscilando muito dentro do jogo e sendo muito permissiva ao Wolfsburg fazer gols. E um time que sai de um primeiro tempo fantástico contra o Dortmund para um segundo tempo razoavelmente controlado, um jogo para virar um barata-voa nos minutos finais. Então, tipo, tudo aquilo que Oliver, na minha mente, eu penso, de pregação de ideias, sabe? De ter virtudes, essa virtude de estabilizar o clube, que eu acho que foi a grande ideia quando ele foi contratado, não acontece, né? Eu acho que o Leipzig, que começou a temporada, é o mesmo time que depende das individualidades do Yon Diomandé, é o time que depende agora do Gruda, dos gols do Baumgartner, e você não tem algo muito diferente disso. É um trabalho, no momento, muito pobre, que o Leipzig tem nesse ano, novamente, um ano muito difícil para a equipe dos touros. E eu acho que, assim, se a gente fosse estabelecer um critério assim de quem tem mais chance hoje de ficar por essa quinta vaga, ou quarta vaga, eu acho que o Stuttgart e o Stuttgart e o Leverkusen têm chance sim de se somarem a Hoffenheim e Dortmund, que hoje eu os vejo um pouco mais à frente da concorrência, principalmente o Dortmund pela questão do resultado e o Hoffenheim por nível de jogo em relação aos seus outros rivais. Eu elogiei o Stuttgart, né, por estar fazendo uma boa campanha na Bundesliga, mesmo lidando com uma competição europeia. O Leipzig não tem essa preocupação, né? O Leipzig já decepcionou muito na última temporada ao ficar fora de qualquer competição
continental. E nessa temporada, mesmo tendo apenas Bundesliga e Copa da Alemanha, a equipe não vai conseguindo brigar da forma como a gente esperava lá nas primeiras colocações da tabela. A gente esperava um Leipzig mais consolidado ali nas 3 primeiras colocações. E só passar a limpo, né, os resultados que a gente teve envolvendo essas equipes nesse último final de semana. Você já mencionou o jogo maluco que tivemos entre Leipzig e Borussia Dortmund. O Leipzig abriu 2-0 jogando lá na Red Bull Arena. O Borussia Dortmund se recuperou e empatou com um gol do Fábio Silva já nos acréscimos do segundo tempo. O primeiro gol do Fábio Silva com a camisa do Borussia Dortmund. O Hoffenheim viajou até Colônia e empatou em 2-2 nesse jogo. Apesar de não estar relacionado com o Hoffenheim, esse fato vale muito destacar o gol do Ragnarach, porque foi assim uma maravilha de gol. Fortíssimo candidato a gol da temporada, uma bicicleta do jogador do Colônia que ele encontrou de primeira, encontrou o cruzamento e já emendou a bicicleta para a rede do Hoffenheim. O Bayer Leverkusen, também jogando fora de casa, foi derrotado pelo Union Berlin. Leverkusen pressionou, martelou, mas não conseguiu o empate, jogando lá no Underalten Forsterei. E o Stuttgart, também jogando fora de casa, teve aquele empate que eu mencionei em 3-3 contra a equipe do Heidenheim. E detalhando, né, uma informação sobre o Denis Undav, eu falei da importância que ele vem tendo para essa equipe do Sebastian Hoeneß ao longo dessa temporada. Lembrando que ele se lesionou ali na primeira parte do campeonato alemão, ali por volta do mês de setembro. Então ele só tem 19 partidas disputadas nessa edição da Bundesliga e mesmo assim ele já soma 13 gols e 3 assistências. Tem tido um desempenho muito bom o atacante alemão de 29 anos ao longo dessa temporada e vem constantemente contribuindo para a equipe do Stuttgart com gols e assistências. Nessa partida contra o Heidenheim, ele balançou as redes uma vez e essa briga por vaga em Champions League promete ser bem equilibrada até o final da temporada e a gente destaca essas equipes de forma específica porque a distância do Bayer Leverkusen para o Freiburg, que é o 7º colocado, está em 6 pontos. Então é difícil. É possível, mas é difícil que esse pelotão de frente, que esse G6 seja alterado. É difícil que o Freiburg consiga furar essa bolha ao longo das próximas rodadas. Faltam 11 para o final do campeonato alemão. Como disse, ainda é possível, mas é difícil a gente ver essa mudança acontecendo na tabela. Lá na metade de baixo, acho que vale a gente destacar o momento da equipe do Augsburg, que está renascendo nessa edição da Bundesliga. Nesse último final de semana, a equipe deu sequência ao seu bom momento, vencendo o Wolfsburg de forma dramática. Até os 40 minutos do segundo tempo, os Lobos estavam vencendo por 2-1, mas o Augsburg conseguiu a virada com 2 gols no fim, o segundo já no período de acréscimos, e com essa vitória por 3-2, jogando fora de casa, o Augsburg bateu um recorde na sua história da Bundesliga. O Augsburg, nos 6 jogos disputados do segundo turno, somou 13 pontos de 18 possíveis. Nunca o clube tinha somado tantos pontos nessa reta inicial de um segundo turno da Bundesliga. E essa sequência está muito relacionada, Xará, ao trabalho do Manuel Baum, a entrada do Manuel Baum como treinador da equipe do Augsburg. Se a gente pegar a tabela da Bundesliga, fazendo o recorte apenas do trabalho do Manuel Baum, desde que o Manuel Baum assumiu como treinador da equipe do Augsburg, o Augsburg ocuparia a 5ª colocação na tabela. É uma campanha de recuperação realmente impressionante e vamos lembrar, essa sequência positiva começou com uma vitória simplesmente contra o Bayern de Munique lá na Allianz Arena e o time deu sequência ao bom momento, fazendo o dever de casa, vencendo concorrentes diretos na briga contra o rebaixamento, vencendo o São Paulo, vencendo o Heidenheim e agora nesse final de semana superando a equipe do Wolfsburg fora de casa. Era importante para o Augsburg não apenas vencer lá na Allianz Arena, mas também somar pontos contra quem estava ali na mesma porção da tabela, né, Xará? Eu ia fazer um trocadilho vagabundo, mas eu preferi não, melhor não. Mas assim,
Acho que assim, o Augsburg, eu acho que ele, assim como o Mainz adotou muito essa postura, adotou um conceito assim de você escolher pela experiência, né? Uma coisa que a gente tocou muito no final do ano passado foi as escolhas de nomes inéditos, né? Para comandarem as equipes que vão lutar pelo rebaixamento. E a gente está vendo esse preço sendo pago, né? A gente vê o Wolfsburg aí a trancos e barrancos tentando ficar fora da zona de playoff. O Werder Bremen trocou de posição com o São Paulo depois da derrota de ontem e que agora tem um treinador novo e inexperiente na Bundesliga, que é o Daniel Thun. E no Gladbach a mesma coisa. O Eugen Polanski deu o salto inicial muito forte, mas agora que o trabalho precisa mostrar alguma coisa além de uma equipe sólida defensivamente, o time não consegue progredir em rendimento. E aí você vê uma queda de desempenho, tanto em pontos e tanto em atuações, muito vertiginosa do Gladbach. E assim, em termos de jogo, eu acho que uma coisa que o time do Manuel Baum é diferente um pouco do Sandro Wagner que a gente vê, que é um time que não tenta se indispor no momento de jogar feio, de jogar um jogo mais físico, um jogo que o Augsburg sempre fez ao longo de sua trajetória já na Bundesliga há alguns anos. E com o Sandro Wagner era um time não vou dizer ofensivo demais, mas um time que tentava ser um pouco mais construtivo em termos ofensivos e a gente vê isso se pagando pelos resultados negativos. Um dos últimos jogos do Sandro Wagner foi um 6-0 para o Leipzig, uma das melhores atuações que o Leipzig teve no ano. Então, tipo, essa ideia um pouco mais agressiva, até necessária pela mentalidade dos dirigentes do Augsburg hoje lá, que era ter um time mais vistoso, um time que conseguisse ser mais encantador mesmo de ver durante as partidas, acabou ruindo, né? Com os resultados ruins lá no início da temporada. E como eu disse, eu acho que o pragmatismo é a base desse time do Augsburg, até porque os jogadores que vinham bem com o Sandro Wagner se mantêm sendo os estabilizadores desse time agora. O Massengo e o Claude Maurice são os verdadeiros protagonistas desse time. O time inteiro trabalha o seu jogo para colocá-los na partida e assim que os coloca, o jogo do Augsburg começa a fluir. E acho que o ponto de maior relevância do trabalho do Manuel Baum é recuperar a confiança de muitos jogadores aí que durante um período tiveram uma fase meio de embaixa, né? Acho que o Cedric Zéziga, o zagueiro, o Anton Kada, que chegou esse ano, o Kevin Schlotterbeck, acho que recuperaram a confiança no seu jogo e isso foi fundamental para trazer um time um pouco mais sólido na defesa e um time que tivesse alguma alternativa ofensiva nos momentos de ataque, já que o time sempre foi muito dependente das jogadas de flanco, né, com o Giannoulis e o Feldhauer, e hoje você vê um time que faz gol de bola parada, faz gol de transição, faz gol de várias formas, e um time que não se opõe a ser um time direto mesmo, de ser uma equipe que vai rodar pouco a bola e vai tentar uma bola mais esticada ou um passe mais profundo lá para os seus jogadores de frente, Mert Komur, como tem sido nos últimos jogos, o Gregoritsch, ou enfim, um time que é Manuel Baum, acho que na essência, e eu diria também que eu acho que foi uma decisão muito correta ali naquele momento mais difícil que o Augsburg enfrentava, de você ter um treinador experiente para essa situação, até porque com a vitória desse final de semana, o Manuel Baum ultrapassou o Jes Torup como o treinador que mais entregou pontos que o Augsburg tem desde que ele está na Bundesliga, né? Atingiu a média de 1,50 e outra marca era de 1,32 do Jes Torup na temporada 23-24, se eu não me engano. Então, tipo, é um treinador que vai entregar os pontos que o Augsburg precisa e que, logicamente, conhece essa situação, porque ele já salvou o Augsburg duas vezes da segunda divisão, nas temporadas 16-17 e 17-18. No início da temporada 16-17, ali no final do ano, de forma interina, e já no início de 2017, já de forma efetiva, assim como agora está acontecendo.
Durante o primeiro turno dessa Bundesliga, a gente teve 4 trocas de treinador envolvendo times que estão brigando contra o rebaixamento. Em 2 casos, a gente teve um impacto inicial, mas os resultados acabaram parando de vir. Foi o que aconteceu com o Daniel Bauer no Wolfsburg e o Elgin Polanski no Gladbach, como você já destacou, Xará. Mas para o Augsburg com o Manuel Baum e para o Mainz com o Urs Fischer, os resultados vêm sendo mais consistentes, vêm sendo melhores, e essas duas equipes estão conseguindo se distanciar da briga contra o rebaixamento. O Augsburg com uma vantagem maior em relação ao Mainz. E é curioso, né? Porque esses dois clubes não têm uma história muito longa na Bundesliga. A primeira vez que o Augsburg disputou a Bundesliga foi na temporada 2011-2012 e está disputando a elite do futebol alemão desde então. O Mainz teve uma passagem curta ali pela Bundesliga na primeira década desse século, depois caiu para a segunda divisão e voltou na temporada 2009-2010 e também está na elite do futebol alemão desde então. Então são equipes que frequentam a Bundesliga há mais ou menos o mesmo período. E elas, em quase todas as temporadas, em grande parte dessas temporadas, brigam contra o rebaixamento e sempre tem um momento do campeonato em que eles conseguem acumular uma boa sequência de jogos para fugir das 3 últimas colocações da tabela e garantir a permanência para a temporada seguinte. É incrível como eles conseguem, tanto o Augsburg quanto o Mainz, conseguem apertar o botão de emergência na hora certa para trazer a equipe para o rumo certo e somar os pontos necessários para escapar desse rebaixamento. E na medida em que Augsburg e Mainz, equipes com uma história um pouco menor na Bundesliga, se salvam da queda, elas acabam complicando times de muita tradição no campeonato. E é o que está acontecendo novamente nessa temporada, com o Werder Bremen agora ocupando a penúltima colocação, Borussia Mönchengladbach também ali vivendo perigosamente muito perto do São Paulo, que é o antepenúltimo colocado. Então, Augsburg e Mainz, de uma forma geral, tem complicado a vida de equipes muito tradicionais da Alemanha nas últimas temporadas. Bom, Xará, já para passar pelos outros jogos que a gente não destacou ao longo desse episódio, quero trazer os resultados das outras partidas, começando pelo Mainz e Hamburgo, que abriu essa rodada, essa 23ª rodada da Bundesliga. O Mainz abriu o placar, mas sofreu o empate do Hamburgo já na reta final. O Amiri foi quem fez o gol do Mainz e ele já soma 7 no ano de 2026. Ao longo de toda a temporada ele soma 10 gols, o Amiri vem numa sequência muito boa, ajudando a equipe do Mainz nessa sequência que também é muito positiva, que está ajudando a equipe do Mainz a escapar do rebaixamento. O Bayern de Munique já no sábado venceu o Eintracht Frankfurt por 3-2, o Bayern chegou a abrir 3-0 com uma atuação dominante, o Eintracht reagiu, quase empatou ali no final, mas a grande preocupação pelo lado bávaro é com o Alphonso Davies, que saiu lesionado e deve desfalcar o time por algumas semanas. Lembrando que o Davies já desfalcou o Bayern por grande parte dessa temporada, estava se recuperando de uma lesão no ligamento do joelho. E já no domingo, a gente teve a vitória do Freiburg sobre o Borussia Mönchengladbach. O Freiburg foi o primeiro time abaixo do Bayern de Munique que venceu nessa rodada, fazendo a equipe se aproximar das 7 primeiras posições, que no momento das 6 primeiras colocações, o Freiburg na verdade é o 7º, no momento são as 6 primeiras colocações que dão vaga em competições europeias na próxima temporada. E também no domingo tivemos a vitória do São Paulo contra o Werder Bremen, confronto diretíssimo na briga contra o rebaixamento. A vitória do São Paulo fez a equipe ultrapassar o próprio Werder Bremen, que caiu para a penúltima colocação, melhor dizendo, e foi o 13º jogo seguido sem vitória do Werder. O Daniel Thune fez o segundo jogo dele no comando da equipe do Werder e não conseguiu dar aquele impulso de começo de trabalho que muitos treinadores conseguem. São 2 jogos e 2 derrotas para o Daniel Thune nesse comecinho de trabalho. Tem algo a destacar dessas partidas, Xará? Acho que dá para falar do Mainz também, já que a gente entrou hoje no modo de falar do time dos rebaixamentos. Acho que esse jogo foi o que abriu a rodada, foi um jogo no início bem caótico, né? Muitas chances de um lado para o outro.
E lentamente o jogo foi entrando num tom mais normal, por assim dizer. E eu gostei novamente do que vi do time do Mainz, né? Um time que, sem o Widmer, mas com o Werner, ficou bem estável na ala esquerda. Um problema grave que o time teve no jogo contra o Borussia Dortmund. Sofreu muito com o jogo de alas do Dortmund naquela sexta-feira. E gostei logicamente, acho que do Amiri, acho que é sem condição de não elogiá-lo. O Tite, novamente, com um jogo bem regular e bem trabalhador por parte dele. Apesar do destempero geral assim dos dois times no jogo, né? O Silas teve até que sair no intervalo para evitar uma certa expulsão, o Corra a mesma coisa. Eu achei apenas que em algum momento o Mainz foi um pouco ruim nas escolhas que teve no campo, né? Um time que às vezes forçava demais a bola longa, sem necessidade alguma. O Amiri reclamou por algumas vezes por querer a bola mais no chão, e o Potulski, o Core e o Posch lançando muita bola longa. E ele estava na razão. E minutos depois ele provou, porque estava certo, que ele fez o gol. Enfim, e o Hamburgo, assim, é um time que soube se aproveitar muito bem no momento que o jogo entrou no caos, né, naquela transição maluca. Mas assim, não soube aproveitar, né? Acho que uns graves problemas ambos de Colônia e tanto de Hamburgo são times que têm capacidade coletiva e individual de criar oportunidades, mas não são times de boa conversão. É impressionante como esses dois times falham na frente do gol. O Colônia deixou pontos escapar diversas vezes, o Hamburgo também. Então, acho que isso é um ponto baixo desses dois times na temporada. O Hotel teve chance, o Glatze, deixa eu ver outro aqui, o Königsdorf, o próprio Fábio Silva, que fez o gol meio cagado ali de falta. Mas assim, são times que precisam melhorar demais a pontaria na frente do gol. E assim, foi para abrir a rodada, foi um jogo fantástico, foi uma boa atmosfera. O Hamburgo com uma camisa muito linda, que já até entrou em esgoto, já esgotou. Mais de 70 mil pessoas já adquiriram as suas peças e o Hamburgo está tentando repô-las. Então, tipo, inclusive é até legal explicar o motivo. A camisa que o Hamburgo jogou nesse final de semana foi em referência ao 1087, 80, o número 1887, que é o ano de fundação do Hamburgo. Obrigado, porque eu não ia conseguir falar esse número. Se fosse alemão, talvez eu até conseguiria, que era mais fácil. Mas assim, referência ao jogo 1887, tornando o Hamburgo um dos 6 clubes que mais jogos disputaram na Bundesliga, né? Só pede para o Bayern, Werder Bremen, o time do Dortmund, Stuttgart e o Eintracht Frankfurt. Então, tipo, tá ali um dos maiores times que mais jogou na Bundesliga. Aí vem essa camisa especial. Pô, maravilha. Realmente, a camisa que o Hamburgo lançou é muito bonita. E tem ainda o detalhe, né, de na camisa você poder colocar nome dos jogadores que passaram pelo Hamburgo ao longo da história do clube na Bundesliga. Enfim, realmente vale a pena conferir imagens dela. E, Xará, já que você estava com a palavra, aproveito para te pedir os seus destaques da rodada da segunda divisão da Bundesliga. Bom, é uma rodada também que reservou muitas emoções nesse final de semana. Os times de cima, os 4 primeiros venceram. Eu destaco em especial o Schalke, né, que emendou a sua segunda vitória seguida, depois de uma pequena crise que se instaurou em Gelsenkirchen. E eu acho que não dá para falar de Schalke e não falar de Edin Dzeko, porque, novamente, ele fez chover na Veltins Arena e deixou o campo com um gol e uma assistência. Foi uma atuação assim fantástica, individual. Os momentos que o Schalke teve um pouco de dificuldade, porque o Magdeburg não foi um rival fácil, ele colocou a bola debaixo do braço e contou com muita ajuda do Al-Shishi pelo lado esquerdo de ataque. Eu acho que o Schalke ganhou boas adições com a chegada dele e do Dejan Ljubicic, e assim como também o Moussa Ndiaye pela lateral esquerda. O time está mais encorpado e tem mais capacidade ofensiva, certamente. O Karaman é um dos jogadores mais beneficiados com essas novas peças que chegaram. Ele novamente fez uma boa partida, deixou a sua marca em campo. E o Schalke sempre esteve um passo à frente no jogo em relação ao Magdeburg. Apesar do gol de empate do 1-1 ter saído logo em seguida, ao 1-0,
O Schalke desempenhou um jogo de Schalke, fez um jogo regular nos momentos áureos da temporada, um time que era capaz de sufocar o Magdeburg ou tirar o espaço que o Magdeburg gosta para poder atacar, e um time que tem muita velocidade nesse ataque em campo aberto. Então, eu pessoalmente gostei do que vi aí dos comandados de Miran Muslic nesse final de semana. E só para passar a tabela rapidamente, os 3 primeiros e os 3 últimos, o Schalke lidera o campeonato com 46 pontos, o Darmstadt é o segundo com 45 e o Elversberg é o terceiro com 44. Na zona de despromoção, a gente tem na repescagem o Magdeburg, que perdeu para o Schalke com 23, com 22 temos o Dinamo Dresden e o Greuther Fürth aí amargando a lanterninha da competição. Boa, Xará. E para a gente já se encaminhar à reta final dessa edição do Chucrute, vamos passar pelos destaques da Frauen Bundesliga, que nesse último final de semana teve o grande duelo do futebol alemão feminino dos últimos tempos, Bayern de Munique contra Wolfsburg, e o Bayern de Munique mais uma vez venceu as Lobas. O Wolfsburg chegou a abrir o placar no confronto, mas o Bayern de Munique virou e goleou, venceu por 4-1. E olha, dá para dizer que já encaminhou o título da Frauen Bundesliga nessa temporada. O Bayern de Munique agora chega a 52 pontos, 14 a mais que a equipe do Wolfsburg. Tudo bem que o Wolfsburg tem um jogo a menos, mas muito difícil imaginar que as Lobas consigam se recuperar e, para além disso, muito difícil imaginar que o Bayern de Munique tropece o suficiente para que dê espaço para que o Wolfsburg consiga brigar por esse título alemão. O Bayern de Munique segue invicto ao longo dessa temporada da Frauen Bundesliga. E olha, a gente pode lentamente estar notando uma passagem de bastão no quesito de time dominante do futebol alemão feminino, porque já foi a 4ª vitória consecutiva do Bayern de Munique sobre o Wolfsburg, e o Bayern de Munique se encaminha para conquistar o 4º título alemão consecutivo. O Bayern de Munique vai consolidando um domínio não só entre os homens, mas também entre as mulheres no futebol alemão. E falando um pouco da parte mais abaixo de Bayern de Munique e Wolfsburg, a briga segue muito forte pela 3ª colocação na Frauen Bundesliga, posição que leva a UEFA Women's Champions League. O Eintracht Frankfurt, o Hoffenheim e o Werder Bremen estão separados por apenas 4 pontos. O Frankfurt é o terceiro, o Hoffenheim é o 4º colocado, seguido por Bayer Leverkusen e Werder Bremen. E lá embaixo a gente tem o Essen e o Carl Zeiss Jena como 2 últimos colocados, seriam as equipes rebaixadas para a 2ª divisão. E só para fechar o capítulo Frauen Bundesliga, outra notícia muito importante relacionada ao Wolfsburg é a saída do Ralf Kellermann, que era o diretor responsável pelo departamento de futebol feminino da equipe do Wolfsburg, saída que foi noticiada, que foi confirmada já nessa segunda-feira, já foi oficializada pelo próprio clube. É uma saída que encerra uma era dentro do clube, porque o Ralf Kellermann acompanhou todo esse período de domínio e de protagonismo da equipe do Wolfsburg no futebol feminino. O Ralf Kellermann chegou ao Wolfsburg em 2008, primeiro na posição de treinador. Nessa condição, ele fez o Wolfsburg alcançar a grande temporada da sua história no futebol feminino, conquistando a tríplice coroa no ano de 2013. Em 2017, ele passou ao cargo de diretor, onde seguiu desempenhando um trabalho importante para a equipe do Wolfsburg, que seguiu conquistando títulos sob a direção dele, mas agora ele deve buscar novos desafios, e é o segundo golpe, um outro golpe duro para a equipe do Wolfsburg no departamento feminino, depois de perder para o Bayern de Munique no final de semana, perdendo agora o seu diretor esportivo que acompanhou o Wolfsburg ao longo desse período vitorioso dos últimos anos. E bom, Xará, depois de passar por todas essas informações de Bundesliga, 2ª divisão e Frauen Bundesliga, eu me despeço de você, me despeço de todo mundo que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado por seguirem o Chucrute FC. Um grande abraço a todos e até a próxima.